Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me agora da vontade de vir na minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai. Eu te amo. Então vamos às meditações da Divina Vontade. Esse é o volume 19, o trecho 4, do dia 6 de março de 1926. Assim como da Mãe Celestial soube a coisa mais importante, que o Filho de Deus era seu filho, assim será da Filha da Divina Vontade. Só saberá o mais importante para fazê-la conhecer a ela. O bem não conhecido não tem caminho para comunicar-se. Encontrando-me no meu estado habitual, meu sempre amável Jesus veio e, tomando-me a mão na sua, me atraía a ele, no alto, entre o céu e a terra. E eu, quase temendo, me apertava a Jesus, tomando-me forte de sua santíssima mão. Tomando-me, né, forte a sua santíssima mão, acho que é segurando, né, forte a sua santíssima mão. E querendo desafogar, deixa eu entender o texto, né? Aqui a fala. Encontrando-me no meu habitual estado, eu sempre amava Jesus veio. E tomando minha mão na sua, me atraía a ele no alto. Então, tipo, estendendo as mãos, né? Para puxar ela assim, né? Estendendo as mãos para ela e ela colocando as mãos dela. Então, me atraía a ele no alto, entre céu e terra. E eu, quase temendo, me apertava Jesus, segurava firme, né? Tomando-me forte de sua santíssima mão. Então, eu estava segurando forte a mão dela. E querendo desafogar com ele minha pena, que tanto me oprime, lhe tenho dito, meu amor e minha vida. Jesus, tempo atrás você me dizia que queria fazer de mim uma cópia de minha Mãe Celestial. Entretanto, dela quase nada se soube dos tantos mares de graça com os quais você a cada instante a inundava. Não disse nada a nenhum, tudo reservou para si. Nenhum evangelho diz nada, só se soube que foi tua mãe e que deu ao mundo o Verbo eterno. A ti, mas tudo o que aconteceu entre tu e ela, de favores, de graça, ela guardou tudo para si mesma. Mas para mim queres o contrário. Queres que manifeste o que me dizes. Não queres o segredo de que se passa entre nós. Por isso estou dolorida. Onde está então a cópia que queres fazer em mim da minha Mãe Celestial? É muito legal. Eu gostei muito da pergunta, Luísa. É muito interessante, né? Como ela pergunta, né? São perguntas interessantes, né? Muito interessante mesmo. E meu doce Jesus, me apertando forte, a seu coração todo ternura me disse: minha filha, coragem, não temas. Assim como foi de minha mãe, porque a gente pode perguntar, mas eu não deveria ter o silêncio de Maria, né? Nossa Senhora não falou quase nada sobre isso, né? Nos evangelhos não se fala muito dela, né? Então sempre se fala o silêncio de Maria, o silêncio de Maria, né? Então nós também não temos que ser mais silenciosos, fazer mais silêncio, né? Ser uma cópia de Nossa Senhora não significa ficar caladinha, não falar muita coisa, né? Ficar mais calado, guardando tudo no coração, né? Esse guardar tudo no coração não é só ficar pensando caladinho, sem falar nada, sem contar nada, né? Então, assim, é muito interessante, né? Então, olha só, aí Jesus vai falar: minha filha, coragem, não temas, assim como foi de minha mãe, que não se soube outra coisa senão o que foi necessário,
que eu era seu filho e que por meio dela vim redimir as gerações humanas, e que foi ela a primeira na qual eu tive meu primeiro campo de ações divinas em sua alma, todo o resto dos favores, dos mares de graças que recebeu ficou no sacrário dos segredos divinos. No entanto, se soube a coisa mais importante, maior e mais santa, que o Filho de Deus era seu filho. Isto para ela era a maior honra, e que a punha acima de todas as criaturas. Portanto, sabendo mais da minha mãe, o menos não era necessário. Assim será de minhas filhas. Só se saberá que minha vontade teve seu primeiro campo de ação divina em tua alma. E tudo o que é necessário para fazer conhecer o que concerne a minha vontade. E como quer sair em campo para fazer com que a criatura regresse à sua origem, como com ânsia a espera em seus braços, a fim de que não haja mais divisão entre eu e ela. Se isto não se soubesse, como poderia suspirar esse grande bem? Como dispor-se a uma graça tão grande? Se minha mãe não tivesse querido fazer saber que eu era o Verbo eterno e o Filho seu, que bem teria produzido a redenção? O bem desconhecido, por maior que seja, não tem caminhos para comunicar o bem que possui. E assim como a minha mãe não se opôs, assim a minha filha não se deve opor a comunicar o que diz respeito à minha vontade. Todo o resto dos segredos, os voos que faz no meu querer, os bens que tomas, as coisas mais íntimas entre eu e tu, permanecerão no sacrário dos segredos divinos. Não temas, teu Jesus te contentará em tudo. Interessante que Jesus está dizendo que a vida dele é parecida sim com Nossa Senhora, porque ela estava pensando que não, que a vida dela não era parecida com Nossa Senhora, porque Nossa Senhora não se soube muito do que ela vivia com Jesus. E a Luísa está dizendo, mas eu não, eu tenho que contar muita coisa do que se passa entre mim e o Senhor. Eu tenho que pôr esses escritos, e a Nossa Senhora não escreveu isso. E eu estou escrevendo, né? Só que aí Jesus está dizendo que não, que é muito parecida sim, que o que de Nossa Senhora saiu, que saiu nos evangelhos no início, na redenção, era o que era necessário para aquele momento, para se difundir o evangelho, para se difundir a redenção, a igreja, né? Começar o seu trabalho, o desenvolvimento da igreja. Então muita coisa ficou guardada de Nossa Senhora. E o que era mais importante, que são os dogmas, né? Que sabe que Nossa Senhora é Mãe de Deus, que é Imaculada Conceição, os dogmas dela, né? Os dogmas que ela, né? Que ela é virgem e mãe, né? Que ela é concebida sem pecado original, que ela é virgem, tudo. Se sabe, o mais importante que diz respeito à redenção e o restante dos bens infinitos ficaram guardados, que ele fala nesse sacrário divino, né? E a Luísa estava pensando que com ela não, estava tudo exposto, e Jesus estava falando, não, só está falando, na verdade tem muita coisa guardada, né? Do que cada ato seu realmente está gerando, né? De tudo que eu estou fazendo através desses atos, do alcance que tem isso, né? Tem muita coisa guardada, do que eu também estou trabalhando em você. E o que está saindo para fora é o que precisa, porque um conhecimento, um bem que não é conhecido, não tem sentido, né? Um bem, como que vai formar os caminhos? Como que vai atrair outras pessoas, né? Se não tem uma referência de uma pessoa que viveu na divina vontade e que estava na mesma condição de todos, né? De uma criatura pequena, né? Nascida na culpa, né? Redimida, né? Então, assim, e tem o exemplo dela, de como essa vontade divina foi fixando nela, a purificação que Jesus foi fazendo nela, as coisas que ela pensava que Jesus corrigia. Como que vai ter um campo de ação, né? Como que as pessoas vão entender se não tiver, né, a sua pessoa ali contando do meu trabalho, né? Então, na verdade, só está sendo exposta aquilo que é necessário. Então, não é diferente de Nossa Senhora, entendeu? Está sendo exposto aquilo que é necessário para aquele momento, porque para a redenção era uma necessidade, não se podia falar da vontade divina, então não se sabia sobre isso, muita coisa do que a Nossa Senhora sabia de tudo.
Nossa Senhora viveu na divina vontade. Esse é o maior segredo dos segredos e que ela explica nos 31 dias, né? O porquê que ela é Imaculada Conceição, a Mãe de Deus, Virgem e Mãe. Em todos os dogmas que hoje nós vemos na igreja, por que que ela é? Por causa que a divina vontade é que fez tudo isso, mas antes isso não era conhecido, né? Não era falado da divina vontade porque não era o tempo. Jesus também fez, quando ele esteve na terra, ele fez conhecer o que era necessário para aquele momento, entendeu? Mas o que ele estava fazendo no interior dele foi contado depois. É agora que é o tempo em que Jesus foi abrindo para místicas que ele escolheu e foi abrindo coisas íntimas do que ele fez na terra, coisas que nem na própria Bíblia, porque seria muito extenso, está sendo explicado. A Nossa Senhora mesmo fala isso no 31 dias, que muita coisa ela não podia explicar, seria muito extenso. E não era naquele momento, as pessoas não entenderiam, não era o momento de falar, nunca falariam algo que não era tempo de falar. Até porque o foco era esse, a redenção, né? Mas chegou o tempo em que Jesus quer fazer o bem ser conhecido, porque um bem que não é conhecido, como vai ser desejado? Como vai formar seu caminho para as pessoas querer abrir seu coração e desejar, se esse bem não é conhecido e nem tem exemplos para dar de pessoas que viveram, porque a gente precisa de exemplos, né? Nós somos assim, nós precisamos do exemplo prático para a gente entender como esse bem funciona, né? Então, a gente não entenderia sem primeiro básico, sem primeiro começar lá do início, né? Então, assim, tudo foi feito no tempo certo. E Jesus também só foi abrindo mais coisas do que ele fazia no interior dele, do que estava fazendo, da vida intensa que ele teve, depois, né, através das místicas que ele veio contar e revelar o que ele viveu no seu interior, o que enquanto ele estava evangelizando e falando com pessoas e passando por situações, o que ele rezava para o Pai, ele estava sempre ligado ao Pai, ele estava fazendo reparações para o mundo todo, ofertando todo tipo de circunstância, vendo várias realidades diferentes, né, da vida humana, do pensamento humano e convertendo tudo, né, mudando tudo, né, fazendo atos opostos, pedindo perdão, atraindo misericórdias, né, para cada um, muitas graças. Então, assim, é uma vida muito intensa, que agora é o momento de ser contado. Então, hoje já é o momento do conhecimento, né? Que o Senhor abriu os caminhos para esse bem ser conhecido. É um momento perfeito para isso, né? Então, como que nós parecemos com Nossa Senhora? Como somos cópias de Nossa Senhora nesses tempos? A Nossa Senhora viveu aquilo que Deus quis que ela vivesse. A gente é vivendo aquilo que Deus nos chama a viver. É estar no nosso posto, no tempo que nós fomos colocados, para os propósitos que Deus está nos dando. A Luísa não vai ser cópia de Nossa Senhora fazendo a mesma coisa que a Nossa Senhora, com a cabeça lá naquele tempo, considerando aquela época, o que podia ser dito naquela época, considerando só o que está no Evangelho daquela época, pensando na Nossa Senhora exatamente naquele ponto, naquele ano, naquela data, com aquelas pessoas. Não, né? Não é assim. É olhando para o propósito. Por que que ela estava naquele tempo agindo daquela forma, vivendo daquela forma, dizendo só o que podia ser dito e muita coisa guardava no seu coração, né? Então, muita coisa do que ela vivia com Jesus não era revelado, não era conhecido e era vontade divina, entendeu? Então, ela ficou no posto dela, fazendo exatamente o que ela era chamada a fazer. Então, a Luísa vai ser outra cópia de Nossa Senhora, fazendo o mesmo, fazer tudo o que ele vos disser, ou seja, fazendo a vontade de Deus, vivendo o que Deus quer que ela viva. Então, assim é com a gente. A gente é cópia de Nossa Senhora, vivendo o estado que nós somos criados. Porque se eu ficar generalizando, eu vou falar, não foi, Nossa Senhora foi casada com São José, mas não teve uma vida conjugal como uma esposa hoje tem, né? A Nossa Senhora e São José viveu como irmãos, né? Não como um casal vive hoje, mas... E aí eu com meu esposo é diferente, então eu não sou cópia da Nossa Senhora nem aqui nem na China. Mas não é desse jeito que eu tenho que ver. Como eu vou ser cópia de Nossa Senhora? Como Nossa Senhora agiu na divina vontade
no papel dela de esposa, né? E como ela viveu com São José, né? Ela respeitou a posição do São José, né? Ela não viu São José como uma pedra de tropeço para ela viver na vontade de Deus, né? Nada disso. Ela não viu ele como um problema, mas também ela não colocou ele no centro, não é? Ela não viveu pensando que ela tinha que viver por conta dele, para ele, mas ela viu ele como instrumento que Deus colocou, então tinha um amor, um respeito muito grande, não é? Então, assim, pela vontade divina, pela forma que Deus colocou todas as coisas, mas ela sempre viu tudo em Deus. E ela viveu, aceitou ser protegida por Ele, conduzida por Ele, né? Viu nele o meio para mantê-la também segura, protegida, defendida, mas não manteve ela pegada, né? Mesmo esse meio ser um meio de provedor, protetor, que ela sabia que ele era, mas ao mesmo tempo não tinha apego, não era um apego humano, não tinha nada disso, né? Nenhum apego nesse sentido humano, né? Mas ao mesmo tempo, né? Ela também via ele como instrumento que Deus colocou mesmo e respeitava a pessoa dele, né? Então, é nessas atitudes, é percebendo como Nossa Senhora era em cada coisa, nas tarefas dela, nas pequenas coisas que ela fazia, né? A ordem com que ela vivia, é nessas coisas que a gente vai aprendendo a viver também, entendeu? Só que dentro da condição que Deus nos colocou de casada, né? Dentro de uma ordem que Deus nos colocou como casados, como casadas, enfim, um filho, ou como quem é uma filha, um jovem, né, que mora sozinho, enfim, como você vive, né? Mas uma ordem que Deus te colocou, né? Então você vai ver que tudo que Nossa Senhora fazia nas coisas mais simples, ela via a vontade de Deus e fazia por amor a Deus. Então você também vai viver o seu relacionamento por amor a Deus, entendeu? Mas também vai reconhecer o carinho, a proteção, né? O cuidado de Deus, né? Vai ter um respeito à ordem. Você não vai querer ser cabeça do seu marido. A Nossa Senhora nunca subiu os tamancos e falou assim para São José: eu sou filha da divina vontade, São José, cala a boca. Deus não falou comigo sobre ir para Egito. Anjo nenhum falou comigo sobre ir para Egito. Por que ele falaria com você se ele quiser ir falar comigo? Né? Nunca, 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 né? Então, ela era atenta a essa comunicação divina que também passava por meio daqueles que vivem com ela, né? Perceber que Deus usa essas pessoas para nos proteger, que assim Ele materializa essa proteção, né? Através do nosso esposo, através de um pai, de uma mãe, né? E então ela ficava atenta a esses sinais de Deus, essa comunicação de Deus. Então é essa atenção que nós também temos que ter a esses sinais de Deus, né? Essa proteção de Deus, né? Não olhar para as pessoas em si, né? Mas também perceber, sim, o amor de Deus, a proteção de Deus. Não ter apegos, mas ao mesmo tempo, né? Ter essa gratidão, né? Perceber, não, meu marido sim é importante na minha vida, ele não é o centro, né? Mas é uma pessoa importante, sim. Realmente, eu preciso dele, né? Assim como Deus precisa, né? Entendeu? Assim como Jesus quis precisar de um pai, quis precisar, né? Então, sim, né? Então são instrumentos que Deus põe na nossa vida, não para atrapalhar o nosso caminho, mas para, ao contrário, né? Nos ajudar a firmar nessa ordem, né? A nos ajudar a fazer a vontade de Deus, né? Nos ajudar, né? Entendeu? Então, aí a gente vai aprendendo que se parecer com Nossa Senhora é viver na ordem. É viver na ordem, né? Sem nenhuma paixão, sem nenhum apego, sem nenhum exagero, né? Sem achar que você tem que ser perfeito em tudo também, né? Nada disso, é ser simples, né? Viver um dia de cada vez e corresponder a Deus, mas não, e dar o eu te amo para Jesus, amar a Deus de volta em tudo que você faz, você fazer por Ele, para amar Ele,
né? Porque através desses atos ele vai estendendo a vontade dele. Assim como ele estendia, os atos de Nossa Senhora serviu para chamar a redenção, serviu para estender o reino da redenção. Então, os seus atos servem para estender o reino da divina vontade, para formar os caminhos, para que a vontade divina seja conhecida através das criaturas. Naquele tempo, não era para ela falar, não era para Nossa Senhora, nem tinha YouTube, né? Não tinha nem como Nossa Senhora fazer vídeo na internet, né? Não era totalmente diferente a situação. O povo na ignorância tremenda, numa cultura judaica muito forte, enraizada e preconceituosa. Mulheres nem podiam falar no templo, entrar no templo, imagina falar alguma coisa, né? Então, mas a Nossa Senhora falava para quem procurava ela, né? Nos momentos que a própria vontade divina dispunha ela a falar, ela falava, entendeu? Mas muitas coisas, mesmo que ela falou para os apóstolos, inclusive muito para João, mas ainda muitas coisas não pôde falar porque eles não tinham esse entendimento da vontade divina, não era o tempo. Seria até uma violência muito grande com eles por causa de tanto vazio de entendimento. Eles não tinham como entender isso, né? Então, para respeitar essa formação, esse tempo, né? Que a criatura vai para abrir caminho, a criatura precisa desenvolver, né? Até os tempos precisam se desenvolver. Então, Jesus esperou o momento certo. Então, aí, hoje é esse tempo de falar. Entendeu? Ah, mas a Nossa Senhora agora no nosso lugar falaria? Claro que falaria. Faria vídeo falando? Claro que faria vídeo falando. O que você está falando aí? Nossa Senhora é silenciosa, não. O silêncio de Maria é muito incompreendido. As pessoas generalizam, né, esse silêncio, achando que esse silêncio é até uma omissão, né? Esse silêncio é uma falta de pensar, é uma falta de meditar, é uma falta de simplesmente ver as coisas e se calar porque não compreende, né? Deixa para lá, no outro momento eu vou entender. Não tinha isso. A Nossa Senhora fazia atos conscientes, ela sabia o que estava acontecendo e ela meditava, ela tinha uma mente meditativa. Então, o silêncio de Nossa Senhora é o silêncio interior para ouvir a Deus, é não ter uma outra voz na cabeça falando, e quando Deus fala, aí você tem uma outra voz discordante dele, né? Uma voz sua mesma, presa às suas preocupações humanas, presa às suas coisas, presa às suas opiniões, aquela cabeça que não para, está sempre preocupada, está sempre ocupada com outros pensamentos, né? Não, ela tinha uma mente silenciosa, ou seja, vazia para Deus, aberta para Deus, está um canal aberto. Então Deus tinha esse caminho, esse canal nela, depositava nela, né? Então ele comunicava com ela. Então, hoje também nós somos cópias dela, se vivemos esse silêncio também. Esse silêncio não significa não falar nada, não meditar, né? Não partilhar, nada disso. Esse silêncio é a gente não ficar se ouvindo a nós mesmos, a nossa vontade, os nossos pensamentos, as nossas coisinhas, né? Mas ficar atento para o que o Senhor está falando e guardar tudo no coração. O que é isso? Guardar, né? Para guardar tem que meditar, tem que se importar, senão a gente esquece, entra no ouvido e sai no outro. Guardar é dar importância para aquilo que está sendo falado, né? Buscar entender o que está sendo falado para não esquecer jamais, não é? Guardar no coração mesmo, na alma, né? Tomar posse daquela verdade, tomar como coisa sua cada coisa dita, né? Então é isso que Deus deseja de nós também, essa semelhança com Nossa Senhora, prestar atenção em Jesus, prestar atenção em Jesus, no que Ele está dizendo, na comunicação dele conosco, né? Então é muito importante isso. E silenciar de opiniões próprias, de outras coisas que possam atrapalhar isso, né? Se esvaziar de nós mesmos. Então esse silêncio é interior. É tudo dentro de nós, entre você e Jesus, é o que a Nossa Senhora ensina. Era ela e Jesus, ela ensina para nós também, é você e Jesus. Não é exterior, não é sentimentos, sabe? Não é um brilho, Nossa Senhora não ficava brilhando, Nossa Senhora não ficava exteriormente mostrando alguma coisa, né? Tanto que as pessoas falavam, a vida dela é tão escondida, né?
Parecia que ela não estava fazendo nada e estava fazendo tudo, né? E estava tudo interior. Então a mesma coisa na nossa vida também. À vista das pessoas, a gente somos pessoas simples, né? Sem graça, né? Sem muita coisa assim. Mas o que nós vivemos interiormente é isso que importa. São essas meditações, né? Mas a gente fala, a gente expõe a verdade, a nossa vida, expõe o que nós vivemos. Então, são atos conscientes, né? É isso que ele quer em nós, né? Que as verdades dele se tornem vida, como era a vida em Nossa Senhora. Ela só não dizia só assim, eu acompanhava cada pena de Jesus, me imaginando. Não, ela acompanhava, ela estava ciente, porque ela estava prestando atenção, porque ela se importava, né? Então, ele é meu filho, então nós também temos que tomar ele como a gente olha para um filho e se importa com o que o filho passa, né? Então, nós também temos que ter essa consciência também, ter essa atenção também. Ver Jesus como alguém importante, como uma pessoa, como ele é uma pessoa, como Nossa Senhora viveu com ele. Mas Nossa Senhora via ele. Não, mas você tem a palavra de Deus. Se você guarda a palavra, se você ama a palavra, se você recebe a palavra, se a palavra para você é importante, e se você medita essa palavra e guarda ela no seu coração, você está recebendo o próprio Filho. Porque Jesus falou, meu pai, minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a minha vontade. São aqueles que se importam com a minha vontade, que ouvem a minha voz, que reconhecem a minha voz e ama, né? Então é o que Deus quer de nós, né? Então, assim, se a gente está bem, se a Luísa não escrevesse no livro do céu, não está fazendo aquele bem ser conhecido, não está pondo bem para fora. Não ia adiantar se a missão da Luísa fosse ela e Jesus ouvindo sobre isso, a divina vontade, e ela morresse depois e ficasse entre ela e Jesus, viraria uma santidade só dela. Mas não é o objetivo de Deus ao comunicar a vontade divina. A vontade divina é um bem universal, é a santidade, é a vida de todos. Né? A vida que Deus criou para todos nós, é o propósito para o qual a gente foi criado por Deus lá desde o Adão. Então, não é para ser escondido, é para ser publicado. Então, a Luísa tinha que publicar. Mas não tinha como ela não pôr a pessoa dela, senão seria como dizer que um reino, falar de um rei sem reino, sem exemplo de onde esse rei reina, sem exemplo de como esse rei trabalha, sem exemplo de como esse rei se manifesta, né? Como que é essa vida, né? Não tem como tirar a Luísa, porque o reino da divina vontade não é assim. O reino da divina vontade é o reino de Deus nas criaturas. Como que você tira a criatura se que é na criatura, usando ela todinha, enchendo ela todinha, memória, inteligência, vontade, é Deus habitando na criatura. Como que você tira isso? A criatura, né? Não é, o reino da divina vontade não é só Jesus sozinho, entendeu? Não é só Jesus sozinho, não é, né? Não é. Então é muito sério isso, entendeu? É muito sério. Então, a missão dela é realmente, né? Mostrar, abrir, mostrar, olha que um palácio, exemplo de alguém que uma alma que é palácio divino, e olha o que Deus está fazendo. Olha como que a divina vontade é. Olha como ela age. Então, a vida dela, né? Então, assim também somos nós. Como que nós vamos falar das graças de Deus sem a gente contar nossa vida? Se a gente declarar que o que Deus está fazendo na nossa vida, as mudanças que Deus está fazendo na nossa vida. Se a gente não falar, aí que a gente não é cópia de Nossa Senhora coisa nenhuma, né? Porque a Nossa Senhora tinha depositado nela toda a vida de Jesus, né? Então, se a gente não falar, a gente não é Nossa Senhora coisíssima nenhuma, não é uma cópia dela coisíssima nenhuma. Porque nós estamos agradando a Jesus, nós estamos sendo para Ele aquilo que Ele deseja que nós sejamos. A Nossa Senhora foi perfeita, exatamente o que Deus desejou e planejou para ela. Então, nós somos chamados a ser também o que Deus planejou para nós, o sonho de Deus para nós, o que é o terceiro Fiat, a criatura dando um retorno, e esse retorno é consciente, né? É a criatura declarar, e a criatura, para formar os caminhos, ela mostra para o outro, né? Como se ela desse o sinal para o outro: olha, você tem que passar por aqui, fulano, ó. Eu estou passando.
Olha só os caminhos que Jesus está me conduzindo, vem também, né? Não foi assim, já pensou se os evangelistas, os discípulos, não quisessem contar para as pessoas o que eles viveram e o que Jesus ensinou? Já pensou se eles quisessem guardar tudo para eles? Como que teria redenção? Como que chegaria esse ensinamento? Quanto bem deixaria de ser feito, não é? Então, é por isso que também na nossa vida nós falamos o que Jesus está fazendo para abrir caminhos para as pessoas entender como que ele trabalha, né? O que ele gosta e o que ele não gosta. Então, quando a gente fala, Jesus falou isso comigo e corrigiu essa situação e essa mostrando que ele não gosta, né? Então, você está iluminando a outra pessoa que vai ver e vai entender, então é desse jeito, é assim não devo pensar assim. É assim que Deus quer que eu pense, amém. Entendeu? Então é muito importante, não é? Então a gente precisa ser falante e obrante. Ser cópia de Nossa Senhora é ser falante e obrante. Entendeu? É ter essa vida interior com Jesus que Nossa Senhora tinha, né? E pôr para fora aquilo que Deus pede para que a gente ponha para fora, né? E igual a Luísa, muita coisa não vai aparecer mesmo. O que que não vai aparecer? Né? Não vai aparecer o brilho, as luzes, para as pessoas verem o que Deus está fazendo através de você nos atos, a extensão que tem isso, né? Você não vai ver nada de grandioso, assim. Você vai fazer coisas simples e parecer que são coisas tão pequenas, né? Mas você vai estar falando o que Deus está fazendo na sua vida, né? E aquilo que Ele faz através do seu testemunho, aquilo que Ele está fazendo através da sua vida, aquilo que Ele está produzindo através das meditações que você faz, que Ele leva, né, e derrama nos outros, o orvalho benéfico, as graças que são realizadas através da sua partilha e da sua meditação, isso você nem vai ser dito, isso talvez você nem vai vislumbrar, né? Isso fica oculto, né? Oculto, entende? Para que você olhe para aquilo que é mais importante, entendeu? Que é se concentrar em contentar a Deus, em fazer a vontade de Deus, né? E você, cópia de Nossa Senhora, reparando Jesus, fazendo o que Ele te pede, não é? Vendo as coisas que Ele deseja que você veja. Quantas vezes Jesus traz pra gente situações difíceis e Nossa Senhora, nenhuma pena de Jesus escapou, nenhuma dor de Jesus escapou. Então Jesus traz dores hoje reais. E às vezes não te mostra a contemplação das chagas dele, a contemplação dos espinhos na cabeça dele, mas ele te traz a compreensão do que esses espinhos são. Esses espinhos, Jesus fala que os espinhos na cabeça dele eram todos os pensamentos humanos, todas as loucuras humanas. Então Jesus traz em tempo real para você situações, realidades, vídeos, notícias, né, de uma pessoa tal com pensamento tal, com pensamento errado. E você sofre com aquilo. Aí você vê as dores reais de Jesus e toma para você, porque Nossa Senhora tomava tudo para ela. Ela falava, eu sofri como minhas dores, as dores do meu filho. Então você toma como suas dores, você se preocupa com os problemas dele, como a Nossa Senhora só era atenta a ele. Então, quando você vê essas situações e sofre, reflete, reza e medita, você está consolando Jesus, reparando Jesus. Isso é ser uma cópia de Nossa Senhora, é ser para Jesus o que ele precisa, no tempo que ele precisa, da forma com que ele precisa. Nossa Senhora foi toda para Jesus. Então você é para ser toda para Jesus também. Do mesmo modo que Nossa Senhora foi toda para Jesus, você também é para ser toda para Jesus, para consolar Ele, nas feridas dele, nos sofrimentos dele, nas coisas que ele traz. E isso vai abrindo caminhos de reparação, caminhos também na vida das outras pessoas, para que você está fazendo atos opostos às criaturas, né? Para que as outras pessoas possam ser curadas, lavadas, libertadas, também reparadas, né? Que Jesus possa ser reparado e plenamente consolado por você
como ele era plenamente consolado pela mãe dele. Por que que ele era plenamente consolado pela mãe dele? Porque a mãe dele entendia tudo, né? Ele não encontrava nela um interesse próprio, não encontrava nela uma vontade humana dela, não encontrava nela uma preocupação com ela mesma, encontrava ele mesmo, a preocupação dele nela. Então é a mesma coisa em nós. Então é bem interessante, né? A Luísa pensar, fazer essa pergunta, achando, ela pensou, parece que a pessoa mais no Nossa Senhora não ser muito falada, né? Então por que que no livro do céu é tanto eu falando e o seu falando, tem muito a minha pessoa ali, né? E ela achando que cópia é essa de Nossa Senhora, e Jesus está deixando bem claro que não, que é exatamente igual. Só aparece o que tem que aparecer. E o que tem que aparecer não se trata dela, entendeu? Se trata do reino. Se trata de colocar essas verdades a caminho, fazer o bem ser conhecido. O bem não é só conhecido se você fala, mas não fala como vida, né? O bem não se faz ser conhecido se você fala assim, olha, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Tudo que Deus faz é com bem. Mas quando você fala, trazendo exemplos da sua vida, do que Jesus está fazendo, de como você entende essa bondade de Deus, como ela se manifesta na sua vida, é totalmente diferente. Entendeu? É totalmente diferente. Porque aquelas verdades não ficam só numa teoria, mas essas verdades são encarnadas em nós. Se torna vida. E quando nós falamos com vida, desperta aquela outra pessoa que também está nos ouvindo, né? Abre caminho na mente daquela pessoa também para ela entender a mensagem. E fica mais fácil para ela entender aquela mensagem quando você traz para a realidade, os exemplos reais, não é? De como que tal coisa funciona, né? Então é muito importante, entendeu? É por isso que aqui falamos da nossa vida, porque não é nossa vida. Não vivemos para nós, é a vida dele sendo continuada em nós. É o que ele está trabalhando, está operando, né? E fazendo. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat.